Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar com você uma história que está relatada no texto bíblico. E a personagem se chama Lídia. Eu coloquei esse título, Empreendedora de Sucesso. Ela não é a personagem principal dessa história. Ela é o que nós chamamos de coadjuvante. Assim como Maria, que não era a personagem principal, Jesus era o personagem principal, Maria era importante, mas ela era coadjuvante. Também no caso de Agar, lá da história de Abraão. Agar era coadjuvante, a mãe de Ismael. Abraão, o personagem principal. A história de Lídia está relatada aqui em Atos 16, então você já imagina quem eram os personagens principais. Os apóstolos, Pedro, Paulo. Agora, Lídia, como coadjuvante nessa história, ela trouxe boas contribuições para a nossa vida espiritual. Vamos aprender alguma coisa com essa mulher. Esse mapa ajuda-nos a compreender o contexto. Você pode olhar ali naquele círculo que eu coloquei, a região aonde aconteceu a história. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo. Ele tinha feito viagens pela Europa, pela Ásia, pelo Oriente Médio. Aqui ele estava em Troade, mais ou menos no começo da segunda viagem, e ele recebeu uma visão que dizia, venha para Macedônia. Então ele passou ali para o outro lado, aonde tem a cidade de Filipos. Nesta cidade ele conheceu essa personagem Lídia. Hoje é uma cidade cemitério, mas há algum tempo atrás, naquela época de Paulo, era uma cidade muito próspera. Bom, é bom que temos um pano de fundo aqui nessa história. Por falar em pano, vamos falar dos tecidos. Os tecidos antigos, eles não possuíam cor. Eles eram feitos das cores naturais, podemos dizer assim, não possuíam tingimento. Eram feitos de lã de carneiro, pelo de cabra, linho, não tinham tingimento. Talvez porque não se tinha limitações técnicas, falta de conhecimento, ou mesmo até desinteresse em explorar a estética das cores. Mas os tecidos então utilizados na confecção de roupas, por muitos anos não tinham cor. Depois de algum tempo, começou-se a explorar e descobrir como fazer cores para a tintura de roupas. Por exemplo, o carmim, que é a cor vermelha, eles tiravam dos insetos. A rosa tirava das romãs. O amarelo era tirado do açafrão. E a púrpura, no caso de Lídia, é a cor em pauta, o roxo era tirado do molusco que tinha lá no Mediterrâneo, chamado murex, muito conhecido naquela região. É uma espécie de concha marinha. Bom, vamos analisar rapidamente 3 versículos da Bíblia que abordam o contexto dessa mulher, de Lídia. O primeiro está em Atos 16, verso 13. Diz o texto, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Começamos a conversar com as mulheres. E veja que interessante essa primeira palavra, fomos. Quem está escrevendo é Lucas. E está escrevendo sobre Paulo. Então, quando ele diz fomos, é um indicativo de que ele estava junto. Lucas era médico. A principal faculdade de medicina ficava em Tarso. Paulo de Tarso, ele era desse local. Talvez Paulo foi atendido por ele. Não sabemos como eles se conheceram. Talvez Paulo pegou malária, que era muito comum naquele local, e Lucas, o médico, o curou. Não sabemos. Mas uma coisa percebemos, não havia sinagoga na cidade. Na verdade, precisava um mínimo de 10 judeus para abrir uma sinagoga. E então eles saíram para um lugar de oração. Paulo encontrou esse local de oração. Os rabinos, apenas entre parênteses, eles acreditavam que era melhor queimar a Bíblia do que ensinar para uma mulher. Olha que absurdo. Paulo não tinha esse preconceito, foi até lá e conversou com aquelas mulheres. E no verso 14 diz, uma delas que o viu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. Lídia vendia tecidos caros, tecidos tingidos, eram os mais caros, de púrpura. Para você ter uma ideia das tonalidades, poderia pegar um pouco do vermelho rosa, do verde marinho, do azul marinho. Bom, Lucas está comentando sobre isso e olha a riqueza de detalhes que ele colocou.
Lucas é quem mais se preocupa em expressar a emancipação da mulher. Interessante que eu acho que umas 10 vezes no livro de Atos você pode perceber isso. O cristianismo, de fato, ele reconheceu a contribuição da mulher em todos os níveis da sociedade. Olhando para o texto bíblico, nós vemos uma defesa dos direitos da mulher. Em Cristo, tanto homem quanto mulher buscam a mesma salvação. No texto do Novo Testamento, essa defesa dos direitos da mulher ficou muito claro por Jesus, pelo apóstolo Paulo, aqui você está vendo por Lucas também. Vamos em frente. Verso 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, venham ficar em minha casa. Lídia foi a primeira pessoa da Europa a ser batizada. Ela colocou sua casa à disposição de Paulo. Olha só, Paulo, Silas, Lucas e outros que talvez estivessem com eles. Então eu já deduzo que não era uma casa pequena. E para mantê-la, Lídia devia ter alguns empregados, porque ela também tinha seus negócios e a casa. E olha, ela colocou à disposição dos apóstolos. A regra aqui é a hospitalidade. A própria Bíblia recomenda isso claramente. Ela diz que o pastor seja hospitaleiro, dando um exemplo. Está em 1 Timóteo 3,2. Você pode conferir. Também diz os membros, lá em 3 João 1,8, diz é nosso dever receber os irmãos com hospitalidade. Então, a hospitalidade é um princípio para o cristão. Elias estava demonstrando isso. Lídia era uma vendedora do ramo de confecções. Ela negociava produtos finos. Lídia tinha excelente situação financeira. Muitas mulheres gostariam de ser como ela. Ela era uma empresária bem-sucedida. Ela tinha bons relacionamentos na alta sociedade. Estava sempre usando belos vestidos, independente e temente a Deus. Mas, em outras palavras, se eu pudesse falar a profissão dela nos termos atuais, ela era uma representante comercial de Tiatira. Tiatira, além de produzir tintura, também produzia confecções, cerâmica, artefatos de bronze. Os tecidos de púrpura eram caríssimos, os lucros deviam ser bons. Os clientes de Lídia eram da elite política e militar. Lídia lidava com esse nível social. Bom, já vimos que era uma mulher de sucesso, então vamos ver os 3 segredos práticos na vida de Lídia. O primeiro deles, Lídia tinha uma margem alta de lucro. Lídia, ela entendia essa questão da margem e ela procurou produtos que eram com valor agregado. Se você tem um comércio, tem que tomar cuidado com isso. Um bom negócio precisa ter uma margem de lucro razoável. Lídia tinha um produto de grande valor agregado. Se não for assim, a pessoa vai estar trocando 6 por meia dúzia. Eu me lembro de uma pessoa, uns anos atrás, poucos anos, ela estava me relatando o seu trabalho, fazia marmitex. Eu acho isso muito interessante, mas ela gastava R$8 e vendia por 9. Queria agradar, colocava bastante coisas, mas ela colocava uma margem de lucro de R$1 e com isso ela basicamente só trabalhava. O lucro era muito pequeno. Veja, segundo segredo, ela era uma mulher independente. Lídia era uma mulher independente. Ela tinha seu próprio negócio, aparentemente não precisava prestar contas a ninguém. Ela convidou Paulo para hospedar-se em sua casa sem ter necessidade de consultar qualquer outra pessoa. Isso demonstrou uma liderança, uma independência. E por último, eu diria, Lídia é uma mulher temente a Deus. Bom, esses são 3 segredos, né? Ela conseguiu independência financeira e também ela tinha, diz o texto, era temente a Deus. Vamos entender essa expressão. Essa é uma expressão que está dizendo, bom, sabemos que ela não era judia, não era cristã, tanto é que ela foi batizada, mas a expressão temente a Deus era para identificar aquelas pessoas que tinham simpatia, que elas eram simpatizantes do judaísmo. Tem uma conotação naquela época voltada para esse termo. Lídia devia ter ouvido algo sobre o Messias, devia ter escutado sobre as promessas de um Deus criador. E
quando alguém busca a verdade, no tempo certo, Deus envia auxiliadores. E aqui está um auxiliador, olha. Nesse verso nós vemos isso. O auxiliador estava sendo encaminhado. Paulo era esse auxiliador de Deus. Ele usou a influência pessoal dele. E olha esse texto, é um texto muito forte. Eu quero que você leia comigo. Paulo disse: procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Esse é um texto forte, está em 1 Coríntios 10, 33. É importante que a nossa influência leve a comunidade a Cristo, conduza a comunidade a Cristo. Nessa última etapa agora, eu quero apresentar brevemente 3 lições que nós podemos tirar da vida de Lídia. Primeira lição: cuidado com a influência. Esse é o primeiro aprendizado. O chamado para aceitar Jesus é um convite para submeter todos os aspectos da nossa vida na direção do Espírito Santo, dia após dia. Como cristãos, não vivemos nossa vida em um vazio ou isolados das outras pessoas. Ao longo da vida, eu aprendi que o que fazemos, mesmo em particular, pode influenciar alguém para a eternidade. O que fazemos mesmo em particular. Sabe, nós somos mordomos de Deus, nós somos os gerentes, administradores das coisas de Deus. Ele nos colocou como seus administradores. A influência é um dom. Você tem o dom da influência de alguma forma e é responsável por esse dom. Esse filósofo francês, Saint-Exupéry, ele escreveu aquele livro Pequeno Príncipe, é isso. Eu li quando era criança. E lá ele disse assim: você é responsável pelo que cativa. Cada pessoa foi equipada com talentos a fim de participar desse plano de Deus da salvação. E esses talentos, eles têm que ser, ele tem que ser gerenciado. Há pessoas que são influenciadas por cada um. Cada ser humano tem um campo de influência. Deixa eu dizer em outras palavras. Eu estava na porta de um colégio para deixar meus filhos na escola e veio um moço me oferecer um pão. E eu disse que não, estou vendendo pão ali, caseiro, na porta da escola. Eu recusei. Porém, ele disse assim: eu sou irmão de um amigo seu. E falou o nome do meu amigo. E eu disse: puxa vida, me venda 5 pães. O que fez a diferença? A influência de um amigo. Ele era irmão de um amigo. E aquele amigo era muito estimado por mim. Então, isso me influenciou. Veja, a segunda lição: cuidado com o estresse. Lídia ela é muito interessante por isso também. Há mulheres com grande capacidade de trabalho. Talvez Lídia fosse assim, grande capacidade de trabalho. Talvez você seja assim, grande capacidade de trabalho. Consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. Talvez a sociedade te empurrou, a vida moderna te empurrou a ser assim. Compra mercadoria, ao mesmo tempo já está pensando na venda dos produtos, venda de serviços, arruma a casa, orienta funcionários da sua empresa, vai ao banco, conversa com os filhos, apoia o marido, vai ao supermercado, sorri para o cliente, aconselha a sua amiga, negocia com o fornecedor, pechincha com o preço, dá um jeito no cabelo, escolhe o cardápio da semana, tudo ao mesmo tempo. Uma vida parecida como essa é a rotina de muitas mulheres. O conceito de multitarefas, eu sei que muitas pessoas dizem eu sou multitarefa, mas esse conceito para a saúde ele é questionado até mesmo por estudos médicos mesmo. Isso leva ao estresse. Quando é que você para? É muito bom realizar-se profissionalmente. Dá muito prazer ser reconhecido por aquilo que se faz, mas a vida não é só trabalho. O que fazia uma empresária do ramo de confecções como Lídia, em pleno sábado, sentada na beira de um rio com outras mulheres? Por que ela não estava conferindo as vendas? Por que ela não estava negociando os preços? Por que ela não estava jantando com a esposa de um militar importante?
Por um motivo simples. Lídia parou os negócios para orar e conversar sobre Deus. Esse era o motivo. É preciso parar o trabalho, às vezes, e cuidar da família. Não é só alimentar, vestir, dar conselho, mas também abraçar, beijar, ficar junto, sorrir junto, escutar o barulho do coração. Eu me arrependo de ter dado pouco tempo para meus filhos quando eles eram pequenos. É preciso parar o trabalho, olhar para si mesmo, avaliar suas dores. Veja, olhar de si, parar para olhar de si mesmo. Avaliar seus sentimentos, suas alegrias, enxergar para onde está caminhando e rever quem você é realmente, avaliar sua identidade, suas origens. Acima de tudo, é preciso parar para ficar junto de Deus. Contemplar Deus em oração. Você tem que parar, senão essa jornada vai ficando difícil e cansativa. Lição número 3. Cuidado com a atitude. Diante de um problema, há pessoas que criticam. Sim, tem esse tipo de pessoas. Vamos pensar lá no tempo de Lídia. Alguém podia dizer, a igreja de Antioquia mandou Paulo para cá e não reservou hotel. Criticando. Estão errados. Mas há pessoas que ignoram. Bom, não vou nem perguntar se Paulo tem onde ficar, podiam dizer as pessoas da época de Lídia. Ignoram. Há pessoas que desvalorizam. Missionário é assim mesmo, tem que aguentar o sofrimento, afinal escolheu essa profissão. Desvaloriza. Lídia, ela fazia parte da solução. Ela colocou sua casa à disposição para hospedar Paulo e os demais. Qual é a sua reação diante dos problemas e das necessidades? Você olha só para o problema ou você busca soluções? Bom, eu quero ir para a conclusão. Agora você conhece mais sobre Lídia. Quando ela ouviu o sermão de Paulo, tornou-se a primeira pessoa da Europa a aceitar a salvação através de Cristo Jesus. E depois você vê a Europa exercer uma grande influência no resto do mundo. Alguns chamam Lídia de a fundadora da igreja no continente europeu. E antes que eu me esqueça, eu devo dizer que Lucas, que estava ali relatando, ele ficou lá mesmo para ser o primeiro pastor dessa igreja. Depois, em outro momento, ele se juntou a Paulo. Lídia era uma comerciante bem-sucedida, Lídia respeitada na sociedade, guiada por Deus. E eu pergunto, você quer ser como Lídia? Então, faça o que ela fez. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Não somente seu Salvador, mas também seu Senhor, o que dirige a sua vida. Permita que Ele tome a direção de tudo. Peça a Deus um milagre em sua vida, para que sua família não esteja nas garras do inimigo, para que, veja, hoje em dia, cada dia é uma batalha, uma luta espiritual. Peça para que Deus lhe ajude a fazer de sua casa uma igreja viva, um local onde os anjos estejam acampados. Faça de sua casa um altar para o Senhor. Administre também, como ela, com generosidade, o que Deus lhe entregou. Veja, essa foi a grande descoberta e eu termino aqui, esse é meu último slide. Lídia gostava de cores, ela vendia tecidos coloridos. Eu até coloquei aquela moldura aqui para combinar. Lídia gostava de cores, mas descobriu que com Jesus a vida passa a ter verdadeiro sentido e fica muito mais colorida. Você quer que as bênçãos de Deus sejam coloridas na sua vida? Eu quero fazer uma oração pedindo isso para Deus. Por favor, acompanhe a oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa história tão interessante. Pequenos versos, uma personagem coadjuvante, mas com tantos ensinamentos. Ajuda-nos a ser hospitaleiros, ajuda-nos a dividir o que temos,
Ajuda-nos também, Senhor Deus, a enxergarmos a vida colorida, olhando com otimismo os aspectos positivos, procurando soluções. Abençoa essa pessoa que está me ouvindo a ter bênçãos coloridas do Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.